Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre uma coisa bem comum na ortodontia, pelo menos na minha rotina clínica é bem recorrente, que é quando o paciente perde os primeiros molares inferiores e há uma meserização dos segundos molares. Então a gente tem o 37 e o 47 ocupando parte do espaço onde é o 36, onde deveria ser o 36 e o 46. Então em casos como esses, às vezes a gente recebe o paciente indicado por um colega, o implantologista, o protesista, para a gente poder preparar o caso para receber próteses depois. Então a gente tem duas situações bem importantes nesses casos que a gente tem que diferenciar. O primeiro delas é quando o paciente tem apenas a meserização dos dentes. Então perdeu o 7 meserizou, inclinou para aquele espaço ali e a gente tem que fazer uma recuperação desse espaço. Nessas situações, a dica é assim, faz o fácil. Se a oclusão do paciente está adequada, a gente tem apenas a perda do perímetro ali, só verticaliza esse molar. A forma mais fácil de fazer isso é com mini implantes. Então, coloca um mini implante na região de pré-molares inferiores e faz um cantilever com fio de TMA 17/25 e verticaliza esse molar. A vantagem de usar um mini implante como apoio é que a gente não vai ter efeito colateral na bateria anterior e esse molar vai apenas ser reposto para o lugar dele. Então a gente vai verticalizar o dente, vai corrigir a inclinação desse dente e recuperar o espaço para o nosso colega depois fazer a reabilitação protética. Uma segunda opção que a gente tem é quando a gente tem a possibilidade de colocar o mini implante na distal, então na região retromolar, e vai ter o mesmo efeito. A dica nessa situação é colocar um botão ou um tubo vestibular e um botão por lingual do 7 para que a gente faça um movimento de corpo dele sem que ele incline, sem que ele gire. E aí fica mais rápido de a gente corrigir o posicionamento do molar e o nosso colega conseguir reabilitar depois com as próteses. A segunda situação que a gente tem é quando o paciente tem a perda do molar, a meserização do 7 para o lugar do 6, e isso gera um aprofundamento da mordida do paciente. Então ele gera uma mordida profunda pela posição que a gente tem do molar, pela perda do primeiro molar e consequentemente meserização do segundo. Nesta situação eu preciso montar o aparelho fixo no paciente para conseguir corrigir a mordida profunda do paciente e ao mesmo tempo que a gente já faz a verticalização dos molares para que o nosso colega depois possa reabilitar com as próteses em um plano oclusal aceitável, porque senão a gente vai ter um tratamento meia boca, vai ser um dente que vai ficar mais curto ou vai ficar pendulado a coroa do molar porque a gente não ajustou totalmente o plano oclusal do paciente. Muitas vezes, situações como essa, a gente consegue tratar só montando o arco embaixo. Não precisa montar o aparelho no arco superior e inferior, monta só embaixo, alinha e nivela, usa os mesmos mini implantes para verticalizar os molares. E aí sim, o paciente vai ter uma condição oclusal melhor para que tenha uma reabilitação adequada. Então isso é bem importante diferenciar as duas situações. Diagnóstico sempre é a base da ortodontia e depois fazer um planejamento. Uma dúvida comum, quanto tempo isso demora? Quanto tempo demora para verticalizar o molar? Claro, vai depender de quão verticalizado, quão deitado ele está. Então a gente planeja em torno de 6, 7 meses para corrigir essa inclinação inadequada do molar. Numa situação normal, a gente consegue nesse período de tempo. Uma inclinação excessiva vai demorar mais, uma inclinação menor vai demorar, obviamente, menos. Então, uma média, 6, 7 meses a gente consegue adequar o espaço para que o nosso colega consiga fazer a reabilitação. Pensando nesse tempo, nesse intervalo de 6, 7 meses, quando a gente chegar na metade do caminho, a gente encaminha o paciente de volta para o colega, para caso o tratamento seja com reabilitação com implantes, ele já faça a instalação dos implantes. Então ele já vai ter condições de saber a posição que os dentes ficarão, os futuros implantes ficarão, e enquanto a gente termina de fazer o movimento de correção da inclinação do dente, ou seja, o término da verticalização é o tempo de osseointegração dos implantes. Aí termina a verticalização e o colega já consegue colocar a coroa em cima desse implante. Então é uma dica bem importante trabalhar em conjunto. Quando é o caso de reabilitação com implante, de conversar com quem vai fazer a parte cirúrgica, de na metade do caminho já coloca o implante e com isso já ganha tempo da osseointegração.